Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a esta casa de adoração. É tão bom os redimidos de Deus cantando louvores ao Senhor e agora ouvindo a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. E estamos na sequência de pregações neste Evangelho, onde temos respondido à pergunta: quem é Jesus? Dentre dos 4 evangelhos, Marcos é o menor, tem apenas 16 capítulos. E também tem uma particularidade: o Evangelho de Marcos é aquele evangelho que coloca Jesus mais em ação. Não existe muitos discursos de Jesus no Evangelho de Marcos. Porém, hoje, inclusive, é uma porção que ele vai discursar bastante. Mas, no modo geral, o Evangelho de Marcos tem essa característica. E ao longo do Evangelho, então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está sempre respondendo à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Messias, o Filho de Deus prometido. Jesus é o Filho amado do Pai, é o Santo que tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele é o Santo que perdoa pecadores, é o Santo que veio para saciar a fome e a sede de todos aqueles que o procuram, ele é o Senhor do sábado. Jesus está regimentando discípulos para o estabelecimento do reino. Sabemos, ao longo do Evangelho, que esse reino será então rejeitado, por isso que Jesus então vai para ser crucificado. Jesus recebe muita oposição dos religiosos, inclusive é acusado a ter aquele poder por causa do maioral dos demônios, Belzebu, Satanás. E o próprio Jesus disse aos religiosos que eles causaram o pior de todos os pecados, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Jesus segue em sua missão. Após ser rejeitado pelas autoridades de Israel, ele pela primeira vez, capítulo 8 de Marcos, ele diz que é necessário que ele vá até Jerusalém, morrer em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitar. Do capítulo 8 em diante, existe uma virada no ministério de Jesus. Ele está agora mais íntimo dos seus discípulos e está dizendo que é necessário que os seus discípulos também entendam o caráter messiânico de Jesus, o servo sofredor. Mesmo aquele que andou sobre as águas, que teve autoridade sobre a tempestade, mesmo aquele que pode ressuscitar pessoas, é aquele que deveria sofrer pelo preço do pecado dos pecadores. Então Jesus começa a estabelecer que os seus discípulos também precisam entender este caráter sofredor. Jesus então mostra o preço do discipulado, Jesus mostra a sua glória no monte da transfiguração, Jesus mostra a fraqueza dos discípulos e na nossa última mensagem, Jesus falou sobre os escândalos e falou sobre casamento e divórcio. Então tudo isso é uma construção para instruir e pavimentar o caminho dos seus primeiros discípulos para o início da igreja. Hoje no capítulo 10, seguindo a sequência, Jesus vai responder uma pergunta, e eu quero que você preste atenção à pergunta que Jesus vai responder. E a pergunta é a seguinte: quem entrará no reino de Deus? E essa pergunta eu faço para você hoje à noite. Quem entrará no reino de Deus? Quais são as condições, quais são as credenciais para alguém entrar no reino de Deus? Será que somos capazes de entrar no reino de Deus pelas nossas capacidades, pelas nossas qualidades, pelos nossos próprios méritos? Na sua mente, quem seria a pessoa apta para entrar no reino de Deus? Então Jesus, no capítulo 10, a partir do versículo 13,
ele vai responder trazendo diante dos seus discípulos dois cenários. O primeiro cenário é o cenário de uma criança. O segundo cenário é o cenário de um homem religioso. E o terceiro cenário é o cenário dos seus próprios discípulos, que deixaram tudo para poder seguir Jesus. Então, nesta noite, o meu objetivo é muito simples, o texto não tem complexidades. A minha ideia central, então, é mostrar aos irmãos que somente pela fé em Jesus é que alguém está apta para entrar no reino de Deus. Vamos seguir um exemplo positivo, vamos seguir um exemplo negativo e depois seguiremos com a lição central do texto, respondendo à pergunta: quem entrará no reino de Deus? Dito isso, irmãos, capítulo 10, versículo 13, Jesus fala das crianças. Veja comigo do verso 13 ao verso 16. Por enquanto é onde a gente vai. O texto é relativamente longo, a minha ideia é até o verso 31. Não sei se teremos tempo para isso, mas a gente segue com calma. Marcos capítulo 10, versículo 13, o texto diz: e traziam-lhe meninos, crianças, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixa vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Então, o primeiro cenário é este cenário de que pessoas estavam trazendo pequeninos para que Jesus os abençoasse. E dentro do contexto, podemos dizer inclusive que esses meninos, essas crianças, eram crianças pequenas, até porque o próprio texto vai dizer que ele então os abraçava e até mesmo os colocava nos braços. Nós não sabemos a idade, existem duas palavras na língua original para descrever crianças, e esta palavra que foi traduzida aqui para meninos na minha versão, talvez na sua versão tenha a própria palavra neutra criança, que seria na realidade mais adequada, é a ideia de crianças pequenas. Nós não sabemos a idade, não precisamos conjecturar em relação a isso, mas o fato é que essas crianças estavam chegando aos braços de Jesus. É importante dizer, irmãos, que a concepção de crianças para a época de Jesus é diferente para a nossa hoje. Não somente no aspecto do tempo, né? Há mais de 2000 anos atrás, como também no aspecto cultural, sociológico, porque hoje as crianças são muito valorizadas e devem ser, eu não estou dizendo que não deve ser, mas talvez em uma cultura ocidental, moderna, as crianças são até supervalorizadas. Talvez crianças são aquelas que mandam na sociedade, não sei, estou aqui apenas colocando aqui um aspecto de percepção, até de um senso comum, pode ser que eu esteja errado, mas eu quero que você se aproxime do texto, não com este olhar de que a sociedade tem hoje das crianças. Pastor, o senhor é contra a proteção das crianças? O senhor é contra? Não estou dizendo isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos aproximar do texto com os nossos pressupostos. Aqui, imediatamente, a ideia é de que as crianças, de fato, elas eram sim desvalorizadas. Até porque os próprios discípulos, e às vezes nós estranhamos, né, esta repreensão dos discípulos. Os discípulos de fato repeliram aquelas pessoas que estavam trazendo as crianças, mas o fato é que para o mundo da época não era algo para a vista humana necessária. Era algo até descartável alguém abençoar as criancinhas. Para nós hoje talvez seria algo
algo como que um absurdo. Mas o fato é, irmãos, que Jesus vai usar esta comparação de um grupo social desvalorizado, totalmente dependente e às vezes até excluído, no modo geral, para dizer que somente entra no reino de Deus como uma criança. Eu quero que você perceba algo aqui. Jesus não está dizendo necessariamente que todas as crianças, se morrerem nessa condição, por exemplo, entrarão no reino de Deus. Aqui essa não é a discussão. Eu tenho até minha posição em relação a isso, mas aqui não é o caso. O caso aqui é que Jesus está comparando uma criança com alguém que vai entrar no reino de Deus. E vocês lembram qual é o tema da mensagem hoje? Quem entrará no reino de Deus? Quem é a pessoa apta para poder entrar neste reino e, de fato, usufruir dele? Jesus responde dizendo que todos aqueles que se chegam a ele, é necessário que seja como uma criança. E aqui, irmãos, a ideia é de total dependência, desprovido de qualquer valor, vamos usar os termos sociais da época, e de mérito. Não existe mérito algum para entrarmos no reino de Deus, mas em total dependência àquele que nós chegamos a ele, ele nos acolhe. Então nós vamos como uma criança, como alguém que depende, como alguém que está desprovido de qualquer coisa. O texto, irmãos, no versículo 13 diz que os discípulos os repreendiam. Para muitos estudiosos, essa palavra é uma palavra muito forte. Inclusive, um dos estudiosos que eu consultei diz que a raiz dessa palavra traz a ideia de repelir, de até empurrar. Então, talvez podemos construir essa imagem na mente. As pessoas chegando com crianças no colo para que Jesus abençoasse elas, e os discípulos empurrando as mães. Você pode imaginar essa cena, mamãe? Você com seu filhinho no colo e alguém lhe empurrando. A palavra repreendeu, pelo menos na minha versão aparece a palavra repreendeu, traz esta ideia de alguém que agiu com força, alguém que agiu com determinação nesta repreensão. E Jesus, irmãos, ele não gostou, e por isso que no versículo 14, atenção, ele vai fazer esse contraste. Indignado, o texto claramente mostra que Jesus se indignou, veja aí no versículo 14, essa foi a reação de Jesus. Jesus não ficou apenas indignado pela forma como os discípulos agiram, mas ao mesmo tempo os discípulos estavam impedindo alguém de chegar até Jesus. E aqui eu quero aqui abrir um parêntese, não é nem um parêntese, mas um aspecto mais aplicativo. Pode alguém atrapalhar outra pessoa a chegar até Jesus? E nesse momento os discípulos estavam atrapalhando. Estavam como sendo que uma barreira. Talvez pela visão deles, sociocultural da época, ok? A visão das crianças, que era totalmente, vou usar o termo para muitos, pode ser bem chocante, mas era a ideia inútil. Uma criança e nada é a mesma coisa. A ideia do contexto sociocultural. Temos que chegar no texto não com os nossos pressupostos de hoje, porque é muito fácil julgar os discípulos. Mas o fato é que eles empurraram e Jesus não gostou. E Jesus aproveitou esse momento para trazer uma lição. E a lição está no versículo 14, quando ele diz: deixa os pequeninos. Talvez numa versão em uma tradução mais equivalente, a palavra é meninos, mas a ideia é pequeninos, a ideia de essas crianças pequenas.
Então deixa esses pequeninos chegarem a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quem pode entrar no reino de Deus? Quando Jesus diz dos tais é o reino de Deus, não quer dizer necessariamente que foi dada às crianças o reino só porque elas são crianças. Até porque isso seria uma contradição com outros textos da Bíblia, que a Bíblia diz inclusive que as crianças também são pecadoras. Existe a doutrina bíblica do pecado imputado, ou seja, o pecado de Adão passou para toda a raça humana. E quando nós nascemos, já nascemos devendo. Já nascemos na condição de pecadores. Claro que esse pecado vai dar luz a uma consciência pecadora, rebelde contra Deus, e a pessoa então vai se tornar um pecador consciente, mas não quer dizer que antes desse estado, essa pessoa estava livre da condenação. O que Jesus está dizendo no versículo 14, não impeçais porque dos tais é o reino de Deus, está reverberado no versículo 15, quando ele diz, atenção, versículo 15, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus pegou o exemplo daqueles desvalidos, daqueles desvalorizados, daqueles desprovidos de mérito, daqueles que são totalmente dependentes do outro, e Jesus disse, deles é o reino, e eu digo a vocês que quem não for igual como uma criança, ou seja, totalmente dependente, desprovido de mérito, totalmente desvalido de qualquer coisa que possa fazer para ganhar o reino de Deus, ou seja, quem não for como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Para poder exemplificar o seu ensino, versículo 16, ele diz então, tomando nos seus braços, a ideia de fato é que ele acolheu, abraçou, até mesmo colocou no colo, impondo-lhe as mãos, não sabemos quantos tinham naquela ocasião, não é necessário, os abençoou. De quem é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é para aqueles que reconhecem que não merecem o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que necessitam desesperadamente de um Redentor, de um Salvador, de um Senhor, de alguém que possa abrir os braços e acolher estes pequeninos. É interessante que o próprio Jesus usou essa mesma ideia, esta mesma palavra de crias pequenas, não a mesma palavra de pequeninos, mas falando sobre rebanho de crias pequenas, ele usou essa mesma ideia quando ele disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. A ideia é de gado miúdo novinho, de ovelhinha recém-nascida. A figura é muito bonita. E aqui a ideia é que nós também, irmãos, nós só podemos entrar no reino de Deus quando colocamos de lado todos os nossos méritos, todas as nossas capacidades, porque o adulto acha que pode e sabe tudo, né? E que resolve tudo, né? E essa é a ideia no sentido mais abrangente da maturidade humana. Nós não agimos mais como crianças, é verdade, mas aqui dentro desse contexto é o reino de Deus. Quem pode entrar no reino de Deus? E só quem pode entrar no reino de Deus é como quem age como uma criança, como alguém que é dependente totalmente, alguém que está totalmente desprovido de mérito, alguém que precisa de alguém que abra as portas do reino, e essa pessoa é Jesus, por isso que ele abençoa os pequeninos. Para entrar no reino de Deus é necessário entender que nós não significamos nada, não podemos nada,
e que todos os méritos da nossa entrada no reino é por causa do próprio Rei Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo nos abre e nos garante a entrada no reino de Deus. Aí, irmãos, vamos para o segundo movimento do texto, que é o exemplo negativo. A partir do versículo 17, Jesus, quando pôs-se no caminho, a ideia, ele se levantou para caminhar. Veja comigo no versículo 17, apareceu um homem, que depois vamos ver, nem vamos ver, mas eu vou mencionar que ele é rico e nobre. E aqui no texto de Marcos, ele é conhecido como alguém religioso, como os outros também. E este homem faz, atenção, escute, este homem faz contraste diretamente com os pequeninos que Jesus abençoou. Eu quero que você perceba a conexão dos dois textos. A primeira pergunta, a primeira resposta foi: quem entrará no reino de Deus? Todos aqueles que agirem como o quê? Como o quê? Como uma criança. Pronto. Agora vem o exemplo ao contrário. Este homem achava que não precisava de nada nem de ninguém. Mas ele tinha uma certa necessidade e ele tinha uma certa sinceridade. Mas Jesus mostrou que ele não poderia entrar porque ele não era como uma criança. Veja comigo o versículo 17 em diante. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou, atenção a esta palavra, se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha... Guarda essa palavra, juventude e mocidade. Depois a gente vai fazer um contraste com criança. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora é o exemplo negativo. Quem não entrará no reino de Deus? Quem não está apto para entrar no reino de Deus? E aqui a resposta está exemplificada na figura deste homem. E este homem, ele está para os seus discípulos como que uma advertência de que entregar a vida a Jesus como uma criança vai muito mais além do que depender, é estar disposto a se entregar totalmente, em plena confiança e fé. A Bíblia diz em textos paralelos, Mateus 19, 16 a 22, não precisa você ir para lá, só se quiser, mas eu diria a você, não vá agora. Lucas 18, de 18 a 23, é o texto em paralelo a esse texto aqui, é a mesma descrição narrativa, e os textos vão dizer que este homem era um jovem. Aqui diz homem, a palavra antropos, a palavra homem, traz a ideia de uma pessoa pode ser jovem ou ancião. Mas lá em Mateus vai dizer que ele era jovem, um jovem nobre, um jovem de prestígio. Olha só. E não somente era um jovem nobre de prestígio, mas aqui em Marcos, como também em Mateus e Lucas, diz que ele era muito rico. Imagina aí a luz da sociedade daquela época. Eu vou até dizer para a sociedade de hoje, imagina aí um jovem religioso, rico e nobre, ou seja, que tem ascendência, que tem
tem uma nobreza no seu berço, uma pessoa de nome, uma pessoa de prestígio, uma pessoa que tem um sobrenome poderoso. Para muitas pessoas era um bom partido, não era não? Jovem, religioso, rico e influente, poderoso. Aí veja, irmãos, o paradoxo do reino. Justamente esse, que para os olhos humanos poderia ter tudo para entrar no reino, fica no lado de fora. Porque ele não se apresentou como uma criança, desprovida de mérito, totalmente dependente da pessoa de Jesus. Aparentemente, ele aborda Jesus dessa forma. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 17, atenção, que ele se ajoelha diante de Jesus. Olha, para um judeu se ajoelhar na presença de outro homem, seria necessária muita convicção do que ele estava fazendo. Primeiro, ele poderia ser acusado de idolatria, porque a lei claramente de Moisés não permitiria isso, a não ser que aquele ser humano, a pessoa reconhecesse que era uma divindade, que era Deus. E a Bíblia diz, veja versículo 17, que ele se ajoelhou. Por isso que eu disse que ele tinha uma certa sinceridade. Ele não somente se ajoelhou, mas ele elogia Jesus com uma palavra muito intrigante. A palavra kaloi ou kaléu. Lembra aí da bicicleta kaloi? Eu nunca tive uma bicicleta kaloi, porque era melhor, era mais cara. Sabe o que a palavra kaloi significa? Uma coisa boa, excelente, sem defeito. A ideia é que nunca pode quebrar, olha só. Mas vamos deixar isso para lá. Quando ele usa a palavra bom, kaléo, ele está dizendo a Jesus, Jesus, o Senhor é perfeito. O Senhor não tem defeito nenhum. O Senhor, além de ser uma pessoa útil, é uma pessoa de integridade ilibada, sem nenhuma desqualificação. Peraí. Primeiro aquele homem chega e se ajoelha. E agora me chama assim de bom? Aí, olha só a resposta de Jesus no versículo 17. Atenção, a sua Bíblia no versículo 17. A Bíblia diz que Jesus diz... versículo 18. Versículo 18. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é quem? Deus. Mas Jesus é Deus, irmão, sim ou não? Sim. A pergunta a Jesus, que já sabia do coração daquele homem, é: eu quero tirar do coração dele se ele está me reconhecendo como Messias, como Deus encarnado mesmo. Aí ele chega e diz: peraí, por que você me chama dessa forma, de uma pessoa perfeita? Por quê? Porque só Deus é assim, perfeito. Veja que não tem resposta. Não tem resposta a seguir. Jesus continua discussando, que não vamos entrar ainda no verso 19. Mas a pergunta, irmãos, que este homem faz, ela é intrigante. Versículo 17, o finalzinho do versículo 17, atenção. Este homem, depois de chamar Jesus de bom, de perfeito, ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Perceba, irmãos, aquele homem estava querendo ouvir de Jesus uma receita de bolo. O que é que eu devo fazer? E lembra das crianças que chegavam a Jesus pelo colo dos seus tutores e que os discípulos estavam repreendendo? E os bichinhos estavam lá sem poder fazer nada, coitados, porque estavam desprovidos de qualquer coisa. Eles não poderiam fazer nada, eles estavam ali totalmente dependentes dos adultos, e Jesus então os acolheu. Este homem é diferente, apesar de se ajoelhar, apesar de dizer que Jesus era bom. Esse homem queria fazer algo. Isso é a característica de um adulto. De um adulto.
daquele que acha que pode resolver todas as coisas. Só basta seguir o caminho que entender que é o certo. E tanto é, irmãos, que quando Jesus indaga a ele sobre os mandamentos, que chegarei já já lá, versículo 20, pulando só um pouquinho o fluxo do texto, depois que Jesus pergunta a ele se ele cumpre os mandamentos, ele diz assim: eu cumpro isso desde que eu deixei de ser criança. Ó, desde que eu cresci, para um judeu, um jovem de 12 anos já deveria receber atribuições de adulto, bem diferente de hoje em dia, não? Hoje em dia, marmanjo de 30 anos quer ser adolescente. Mas deixa isso para lá, né, Marcelo? Desculpa aí. Mas não é verdade, irmãos? Não existe uma infantilidade hoje em dia, ou eu estou errado? Para um judeu, um jovenzinho de 12 anos, meu amigo, já tinha responsabilidade. E ele diz isso aqui. Ele diz: desde que eu entrei na fase adulta, desde quando eu me tornei jovem, no sentido de juventude, é que tenho minhas plenas faculdades para poder desenvolver minha vida, claro, às vezes na dependência ainda de adultos, mas com responsabilidade, eu cumpro os mandamentos. Irmãos, não poderia ser melhor essa construção de imagem. Enquanto as crianças de colo chegavam para Jesus, e Jesus diz: só quem entra no reino é quem é como uma criança dessa. Este homem rico e religioso disse: eu já deixei de ser criança, e quando eu me tornei um mancebo, eu cumpro os mandamentos de Moisés. Volte ao versículo 19, versículo 17, e a pergunta é: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, esses termos, reino de Deus, vida eterna, versículo 26, versículo 23, reino de Deus, versículo 26, salvar-se, tudo é uma ideia intercambiável, ou seja, está falando tudo do mesmo assunto. Reino de Deus, vida eterna, é toda a ideia para além desta vida terrena. Então Jesus disse que as crianças entrariam no reino de Deus, é um aspecto futuro, para uma realidade futura. Este homem queria saber como ele poderia ganhar esta vida eterna, que seria intercambiavelmente igual ao reino de Deus. E Jesus vai dizer aos seus discípulos que a salvação só pode ser dada por meio da fé e da disposição de entregar a vida totalmente a Jesus. Então, todos esses temas estão aqui interligados. As crianças como exemplo, depois o homem como um mau exemplo, e depois os seus discípulos sem entender o que fazer com aquele assunto. E ele pergunta então: Senhor, mestre, o que eu posso fazer? Me dê aí uma receita, eu faço. O que eu posso fazer? Versículo 19, Jesus cita alguns mandamentos. Você percebe que Jesus não citou todos? Veja comigo o verso 19. Ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Você percebe que ele não disse os 10 mandamentos? Dos 10 ele só disse alguns. Está faltando quais mandamentos aqui? Está aqui, não defraudarás, está aqui. Ele diz, lembra dos mandamentos? Não faça para você imagem de escultura, não adorem a outros deuses, nem diga o nome de Deus em vão, e guarde o sábado. Você lembra disso? Você lembra disso? Sim, pastor. Anima aí o pastor. Sim, não é possível, você lembra, Êxodo 20. Mas a pergunta é: por que Jesus subtraiu os primeiros mandamentos? Porque para um judeu ortodoxo seria impossível, neste contexto de Jesus, ele fazer uma imagem. Ele levava a sério o sábado.
Ele tinha medo de falar Yahvé, o nome de Deus, em vão. Ele tinha medo. Então, para um judeu, isso não era tão difícil. Mas aí Jesus subiu o sarrafo e ele disse: será que você não adultera, não? Será que você não furta alguma coisa? Será que você nunca mentiu? Será que você sempre honra o seu pai? Aí, olha a resposta desse adulto rico: eu faço isso, Senhor, desde quando eu sou jovem. Irmãos, essa foi a maior de todas as petulâncias. E olha que Jesus suprimiu o último dos 10 mandamentos. Quem lembra o último dos 10 mandamentos? Não cobice. Ele nem falou aqui para o sarrafo não ficar alto demais. Ele nem falou. Mas ainda este homem, que com certeza não era uma criança, como um adulto, ele disse: eu já faço isso, Senhor, desde a minha mocidade. Aí, irmãos, vem aí o versículo 21, atenção, que eu amo esse versículo, irmãos, eu amo esse versículo. A Bíblia diz que Jesus, olhando fixamente para ele, o que é que a Bíblia diz que Jesus fez? Jesus o amou. Jesus teve tanta compaixão, irmãos, daquele homem, coitado, que achava que era tudo. Achava que poderia entrar no reino de Deus, só bastava Jesus, o Messias, que até acredito que ele poderia estar começando a acreditar que Jesus de Nazaré era o Messias, o Filho de Deus. Mas só bastava Jesus prescrever uma receitinha: olha, faz isso e você entra no reino de Deus. Coitado. A ideia é que Jesus olhou para ele e disse: como é que uma pessoa dessa, que conhece a lei, que à vista dos homens é uma pessoa perfeita, mas está tão longe de entrar no reino dos céus? A Bíblia diz que Jesus amou aquele homem e disse: atenção, falta-lhe uma coisa. O que é que falta para um homem jovem, rico, com saúde, com poder, com a família nobre? O que é que falta para essa pessoa à luz dos olhos humanos? O que é que falta para ela? Nada, à luz dos olhos humanos. Mas para os olhos de Jesus faltava uma coisa. E o texto diz: venda tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Infelizmente esse texto é muito mal interpretado. Mas o que é que Jesus está dentro da lógica e do fluxo do texto dizendo? O que Jesus está dizendo é que o que faltava para aquele homem era ser ele como uma criança. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo totalmente do Senhor para a vida eterna. O que faltava para aquele homem era um coração humilde e dizer: Senhor, eu não mereço. Eu não posso ganhar o reino de Deus, eu não posso fazer alguma coisa para ter a vida eterna, eu dependo somente, unicamente de Jesus, de você, Senhor, do Senhor. Ainda te falta uma coisa. E aí Jesus pegou o coração daquele homem e revelou o seu ídolo, revelou o seu Deus, que eram as riquezas. Aqui o texto não está dizendo que todo rico deve vender tudo para ter acesso ao reino. Não. O que o texto está dizendo é que o que faltava para aquele homem era que ele fosse como uma criança, conforme ele já havia ensinado. E diante deste fato, ele estivesse disposto a colocar tudo de lado por causa de Jesus. Veja o final do versículo 21.
Tomar a cruz aí é identificar-se com Jesus no seu sofrimento e se tornar um discípulo de Jesus. O texto não está ensinando salvação por obras. O texto não está ensinando que se aquele homem vendesse, imediatamente ele teria a salvação. O texto está dizendo assim, ó, atenção, você está disposto para abandonar tudo por minha causa? Irmãos, eu vou jogar essa pergunta para nós agora. Vocês e eu, nós estamos dispostos a deixar tudo por causa de Jesus? Olha a reação do homem no versículo 22. Mas ele, pesaroso, interessante que essa palavra pesaroso é a ideia de alguém contrariado, chateado, aborrecido. Ele ficou bicudo, viu? Este homem pesaroso entristeceu-se. Por quê, irmãos? Por que ele ficou contrariado, aborrecido e triste? Por quê? Porque tinha muitos bens. Aí ele fez uma continha na cabeça. Seguir Jesus, ganhar a vida eterna, ou vender tudo e dar aos pobres? Tchau, Jesus. Porque o coração dele estava capturado, estava enredado pelo ídolo das riquezas. E não é somente as riquezas não, viu? Aqui é um exemplo de vários. Tem pessoas que deixam de seguir Jesus porque tem um ídolo maior no seu coração. E elas não estão dispostas a abandonar tudo e seguir Jesus. Se você está aqui esta noite e você diz assim, pastor, mas eu não sou rico, então eu estou fora. Não! Sonde o seu coração e diga assim, será que eu estaria disposto a entregar tanto isso que eu amo tanto por causa de Jesus? Será que eu estou disposto? Se Jesus chegasse para mim agora e dissesse, fulano, só está te faltando uma coisa, rapaz. Abandona isso que tu ama tanto por causa de mim e segue-me. A pergunta é, você abandonaria ou você diria, Jesus, agora não. Deixa eu voltar amanhã. Deixa eu voltar mês que vem. Porque à luz dos olhos humanos, irmãos, este homem tinha tudo para entrar no reino de Deus. Jovem, o texto não diz, você vai ver isso em Mateus e em Lucas. Jovem, rico, nobre e religioso. Porque a Bíblia diz que ele, segundo ele mesmo, cumpriu os mandamentos de Moisés desde a sua mocidade. Então esse homem tinha tudo para entrar no reino. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem não seguiu Jesus. Saiu contrariado e triste. Eu quero que você pare agora e pense. Uma criança de colo e um homem rico. Entre esse e esse, quem Jesus apontou como sendo um exemplo para sermos igual a eles, no sentido do texto? Porque rico não é pecado ser rico, tá bom? Mas é amar a riqueza como uma idolatria. Jesus disse, sejam como as crianças, mas não sejam como este homem, que amou mais as riquezas do que a mim. Aí vem os discípulos. Veja comigo o versículo 23, que eu não vou mais seguir nesse texto, eu vou seguir domingo que vem a partir daqui. Mas eu quero apenas ler, veja irmãos, como é lindo esse texto. Versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse a quem? 23. Aos seus discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos,
quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são. Esse texto é a luz da entrada do reino de Deus. Aí veja a intervenção de Pedro. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Eu já disse a vocês, do verso 23 ao 31, Jesus vai pegar o exemplo da criança e o exemplo do homem religioso e vai botar os discípulos no meio. E o ensino de Jesus é: a lógica do reino é diferente. A lógica do reino é diferente. Para o homem, porque os discípulos dizem: Senhor, é impossível alguém se salvar. Se esse homem rico, religioso, não se salvou, imagina a gente. Fique comigo só com o versículo 27 para a introdução para o domingo que vem. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero dizer a você esta noite: você pode ser quem for, do mais elevado à luz da sociedade, com a moral lá em cima, gente boa, rapaz, pense num cara gente boa, pense numa pessoa que eu queria ser como ela, imagine que você é assim, ou a pessoa mais desprovida de qualquer coisa que pudesse agradar a Deus, que somos todos nós. Mas vamos colocar essas duas figuras, da criança ao homem rico. Jesus está dizendo assim: somente Deus pode fazer possível alguém entrar no reino de Deus, no reino dele. Mas para isso vocês não podem ser como o homem rico, com um ídolo no coração. Vocês têm que ser como uma criança, totalmente entregue a mim. Porque quem fizer isso vai ganhar muito mais aqui na vida eterna. Porque os últimos serão os primeiros. A gente faz anedota desse texto. Tem o almoço na igreja, a gente, eita, os últimos serão os primeiros. Aqui para a luz da sociedade, a criança seria a última. E para a luz da sociedade, o homem rico seria o primeiro a entrar no reino de Deus. Jesus inverte e diz: na lógica de Deus, que é impossível para os homens, o último será quem? O primeiro. A criança entrou e o rico religioso não. De quem é o reino de Deus? É daqueles que se entregam totalmente a Jesus. De quem não é o reino de Deus? É daqueles que acham que podem entrar pelos seus méritos. E quem já está no reino de Deus como um discípulo, vale a pena perseverar. Jesus disse: quem me segue ganhará 100 vezes mais aqui e muito mais na vida eterna. Se esta noite você já se entregou a Jesus como uma criança,
como uma criança que entrega no regaço do colo da sua mãe. Totalmente entregue, totalmente desprovida de qualquer desconfiança. Se você se entregou a Jesus assim, saiba que o reino de Deus é seu. Mas se você ainda está achando que por mérito pode entrar no reino, eu lhe garanto, Jesus está olhando para você e está lhe amando. Mas não é por causa que você é bonitinho, bonzinho, engraçadinho que você vai entrar, não. Este homem saiu triste para o inferno. Claro, força de expressão, porque o texto não diz. Estou apenas trazendo um choque para você, porque ele saiu triste, não foi? Sim. E não seguiu Jesus. Pastor, e se ele se arrependeu depois? Amém! Entrou como uma criança. Mas nesse momento, ele não entrou como uma criança. Porque ele era um adulto. Eu faço isso desde a minha mocidade, adolescente. Só quer ser o que não é. Os três aqui. Adolescente, sabe de tudo, né, irmãos? Menino Estevão sabe de NASA até os mares, a profundeza do mar, sabe de tudo. Amarelo, cuidado. Talvez você é assim hoje. Você sabe eu sei de tudo. Conheço a Bíblia. Jesus, o bom mestre, vai deixar eu entrar. Vai! E aquele ídolo no seu coração que você não larga de jeito nenhum, que você não está disposto a abandonar para seguir Jesus com a cruz. Jesus ama o pecador, irmãos, mas não é de qualquer jeito, não. É muito claro o texto. Jesus amou este homem, mas não é por causa disso que Jesus passou a mão na cabecinha dele, não. Ele saiu da presença de Jesus aborrecido e triste. Que nesta noite você seja não como um homem adulto, que sabe fazer as coisas. Eu sei que você sabe, ó. Mas você não sabe entrar no reino de Deus. Para que você entre no reino de Deus, é necessário você ser uma criança, se entregando por completo, dependendo de Jesus. Porque só Ele pode impor-lhe as mãos no seu coração, na sua cabeça, e lhe abençoar com a vida eterna. Se não for Jesus, você não entrará no reino de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. E a pergunta que fica é: quem entrará no reino de Deus? Eu creio que o texto responde, apesar da minha falta de clareza e de exposição do texto, eu peço que os meus irmãos e todos que aqui estão entendam que só pode entrar no reino de Deus e na vida eterna quem se entrega como uma criança, que não tem mérito de nada, até para comer, nem falar sabe, nem andar sabe. Mas se uma pessoa se entregar a Jesus como uma criança, ela entrará no reino do Senhor. Diferente do homem, do religioso, do moralista, daquele que acha que faz alguma coisa e te impressiona, que desde pequeno sabe fazer as coisas, o adulto, que resolve tudo pela sua capacidade, mas não se entregou ao Senhor. Este não pode entrar. Como a tua palavra disse, este está impedido de entrar, porque é difícil, é impossível. Mas para o Senhor nada é impossível. Então que nesta noite o Senhor quebre os corações aqui. Que nesta noite o Senhor nos traga aos pés da cruz como crianças, sedentas pelo abraço, pelo perdão, pelo acolhimento do Senhor. E que o Senhor nos abençoe
que hoje à noite, se há alguém aqui que acha que pode entrar no reino de Deus por méritos, que ela não possa sair daqui triste, mas sem querer seguir a Jesus, que ela possa então render-se aos pés de Cristo como uma criança, tomar a cruz e seguir Jesus, reconhecendo os seus ídolos, reconhecendo a idolatria do seu coração, porque só assim ela pode entrar no reino de Deus. E que não venhamos a ser como os discípulos, atrapalhando pessoas que estão no caminho para encontrar-se com Jesus. Que não venhamos a atrapalhar, mas sim facilitar este caminho, para que Jesus possa abençoá-los também. Que haja salvação nesta casa hoje, e que o Senhor fortaleça a fé daqueles que já são salvos, que continuem a crescer nos braços do Mestre, de crianças crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, a semelhança dele mesmo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.